Referencial da educação para os média, uma proposta de aplicação prática. O programa ele vai se dividir em 12 temas, e esses temas vão ser desenvolvidos em todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até o secundário. Eu vou tentar então fazer agora uma leitura dos temas e vou colocar algumas sugestões de trabalho que poderia fazer dentro de um desenvolvimento mais estético. No ponto 7, no tema 7, publicidade e marcas, eu acho que um conceito bastante interessante de se trabalhar na área de artes é o Culture Jamming, que é uma teoria norte-americana de 1990 e que vem da apropriação das marcas, da publicidade, para se construir sátiras. Eram artistas, então, que tentavam descobrir os mecanismos do meio de comunicação para criar sátiras e desmascarar esses mecanismos, principalmente da publicidade, das notícias e tudo mais. Então, a partir do Culture Jamming, uma aula que abordasse a publicidade de marcas podia promover que os alunos criassem, então, remixes, sátiras dessas linguagens, desconstruindo essas linguagens. Então, pega a linguagem e desconstrói. Com esta prática, além de você compreender, você vai poder também ter uma ação social na sua comunidade, talvez desconstruir alguns mitos em torno da publicidade e do consumo. Neste ponto, audiências públicas é o tema 9 do programa. Observar os públicos não significa que você tem que ser passivo quando observa a audiência e o público. O público pode ser muito ativo, e ele é muito ativo. Nesse ponto aqui, eles falam dos fãs. Os fãs são uma área bastante interessante de se estudar, porque eles fazem leituras das obras produzidas então pelo mídia de massa. Fãs de filmes, fãs das telenovelas, fãs das séries, dos heróis e tudo mais. Então existe uma leitura que se concretiza ou que se verifica pela prática de criação de novos conteúdos. Podemos trabalhar com a criação de conteúdos de releituras. Neste caso não é culture jamming, porque não precisa ser necessariamente uma crítica, que seria uma leitura oposicional. A gente pode fazer uma leitura negociada, que são leituras, às vezes até que afirmam, que constroem a narrativa junto, e aí a gente consegue perceber qual é a voz que hoje, nas redes sociais, os públicos podem ter. No ponto 10, o ponto 10 também é bastante contraditório, que tem a ver com liberdade, ética, direitos e deveres. Este ponto é bastante contraditório, porque como nós trabalhamos na educação visual e mídia social, muito com a apropriação de imagens, ou seja, a gente estimula os alunos a se apropriarem das linguagens, transformarem e fazerem novas criações. Neste ponto já tivemos diversos debates sobre direitos autorais. Será que é ético eu me apropriar disso se é criação de outra pessoa, sem autorização, sem dar devido crédito de autoria desta ou daquela obra? Nós acreditamos que tudo depende do bom senso e da situação, e é isso que nós vamos ter que ensinar para o nosso aluno. Será que naquele momento a expressão dele artística, o objetivo dele, vale a pena ele romper uma lei? Ou então vai ser uma decisão de bom senso e de ética. Ele vai ter que conhecer os riscos, mas ele vai ter que ver também que a cultura contemporânea funciona assim. A gente está sempre se apropriando de coisas. Quando constrói um texto, por exemplo, a gente se apropria de ideias de outros autores. Agora, a minha fala aqui está permeada de diversos conceitos e ideias que eu venho lendo ao longo do desenvolvimento dessa investigação. O trabalho do artista é um trabalho também de ir nos limites. Ele não vai só se enquadrar. A gente não deve dar uma aula de arte pensando só em fazer tudo bonitinho dentro da escola, tudo direitinho. A gente também tem que pensar em empurrar um pouco os limites, porque é assim que o trabalho artístico vai ter sentido. O ponto 11, os média como construção social. Este ponto é onde o currículo fala que os média são assimétricos, ou seja, tradicionalmente os média de massa, principalmente, eles ficaram sempre nas mãos de grandes famílias poderosas. Os grandes jornais são de grandes industriais. Todas essas grandes empresas de comunicação, elas têm um poder político muito grande. E as pessoas mais marginalizadas, o acesso é mais limitado. A manipulação. Então, o que seria a manipulação dentro dos média? Tem um meme muito interessante que é a caneta desmanipuladora, que é um meme do Brasil, onde eles trabalham com a caneta que vai corrigindo as notícias, para provar como as notícias são tendenciosas nos jornais. Então a gente pode também trabalhar com esse tipo de meme. Podemos trabalhar também com imagem de políticos,
sugerir a sátira sobre a imagem de política. Quando eu estive trabalhando como professor em Portugal, eu tive uma experiência de um diretor de escola que proibiu não só a mim, mas a todos os professores de trabalhar com sátira política. Na verdade, isso já cai na censura. O objetivo da educação para os médias é justamente não precisar proibir, é saber encontrar o bom senso. Muitas pessoas, na minha experiência, também optaram por trabalhar com políticos de fora do país, de fora de Portugal. Então trabalhavam com o Trump, trabalhavam com o Putin, justamente para evitar o confronto direto dentro da sala de aula. Porque, claro, se eu colocar numa exposição na escola um trabalho onde tem uma crítica, memes com o Donald Trump, ninguém vai ficar chocado. Mas se eu colocar com o Isaltino Moraes, por exemplo, aqui de Portugal, ou com o ministro da Educação, isso pode já gerar um certo atrito entre alguns partidários daqui ou dali. E esses atritos é que nós achamos que são interessantes de ser trazidos na escola e que são interessantes de ser debatidos. E o último ponto, ponto 12 do currículo, nós e os média, que eu considero que é um ponto que deve ser trabalhado inteiramente dentro da área curricular de educação visual e da área curricular de oficina multimédia, projeto de criação multimédia, onde os alunos são incentivados a criar. Pronto, eu, como falei desde o início, a criação ela deve atravessar todos os temas. Todos os temas devem ser trabalhados com a prática criativa, porque a crítica se faz não só com texto. O texto já não é um texto só escrito ou texto só lido. Ele é tudo. Eu posso fazer uma fotografia e considerar que essa fotografia é um discurso, é um texto, uma montagem de imagens. Então a minha crítica, a maneira como eu me expresso, pode surgir também e deve se manifestar pela criação, pela produção de conteúdos visuais. Então fica essa sugestão para nós professores que interpretamos esse currículo. Ele é um referencial, ele não é uma lei, então a gente deve modificar ele conforme as necessidades que nós temos nos nossos entornos. E fica aqui essa sugestão para as próximas modificações que esse documento vai sofrer, dele ser inserido diretamente na nossa componente curricular, que ele seria perfeito. Atualizaria muito, que hoje a gente perde muito tempo na área de educação visual, trabalhando com desenho geométrico, trabalhando com círculo cromático, com coisas completamente fora das preocupações. Hoje em dia, em arte contemporânea, ninguém se preocupa com isso. A arte hoje, a preocupação é a ação social. Este currículo, se ele for inserido na nossa área, ele resolve muitos dos nossos problemas enquanto professores de arte aqui em Portugal hoje. Então fica essa sugestão. Muito obrigado.